Já estou gravando. Comecei agora. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Meu nome é Rafael, sou professor do CETIGS e hoje a gente vai apresentar um webinar, né, uma conversa, na verdade, né, sobre algumas inovações em processos sustentáveis, né, na área têxtil. Processos e produtos, né, não tem como a gente desvincular as duas, né, os dois, né. Então, a gente tem produtos que têm, né, sustentabilidade, seja por sua biodegradabilidade, reciclabilidade, e também os processos, né, sustentáveis, né, porque a gente sabe que toda atividade industrial, né, gera resíduos, enfim, gera emissões. A Michelle está comigo aqui, professora do CETICS também, vai também, né, participar, contribuir. Enfim, bom, um pouquinho né, apresentar o meu currículo. Eu sou engenheiro têxtil, sou ex-aluno do CETICS, né, trabalhei um tempo na indústria, né, principalmente na parte de acabamento têxtil. Depois eu enveredei pela área acadêmica e fiz pós-graduação, fiz mestrado e doutorado na área de polímeros, né, que na verdade é um braço na verdade as fibras sintéticas, né, a produção de fibras sintéticas é um braço da área de polímeros. Trabalhei um tempo também em projeto de pesquisa e hoje em dia eu sou professor de graduação, dos cursos de graduação e pós-graduação lá do Senai CETICS. Aí trabalho com alguns projetos de pesquisa na área de materiais poliméricos, obviamente, né, têxteis inteligentes e também a nanotecnologia aplicada a grafeno, nanotubos de carbono. A Michelle vai falar um pouquinho aí da vida profissional dela. Bom, pessoal, eu sou bióloga, licenciada e bacharel, né? Pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Ambientais pela UFRJ, né? A Universidade Rural, conhecida como Universidade Rural. Eu trabalho com a área de meio ambiente desde que eu me formei e atuei no órgão ambiental do Estado e também em algumas instituições com análise ambiental. Bom, atualmente eu sou professora do CETICS também, na graduação e na pós-graduação. Eu tenho alguns projetos em sustentabilidade, gestão ambiental e atualmente atuo fortemente, até porque é o meu tema de doutorado, com economia circular. E a gente vai até falar um pouquinho, né, Rafa, sobre Sim, sim, esse assunto hoje aqui. muitos mitos e verdades, né? Que é de grande interesse aí do pessoal, esse novo tema que vem surgindo. Bom, então um pequeno roteiro do que a gente vai falar, né? Assim, só para nos guiarmos, né? Então a gente vai começar com uma discussão sobre o tema sustentabilidade, né? Em geral. Né? A Michelle vai falar um pouquinho do tema sustentabilidade e muitos termos associados a esse tema, como economia circular, desenvolvimento sustentável, né? Alguns mitos e verdades, né? Então, como essa área vem, vem sendo dado muita importância, né? Ao longo do tempo, então existem muitas coisas obscuras ainda, conceituais também. Né? Então, a Michelle aí vai abrir a mente de vocês, né? Dizendo, né? Dando exemplos práticos também, dizendo, né? Os conceitos e os fundamentos, né? Em relação a esses temas, né? Aí algumas aplicações na área têxtil, obviamente, ela vai falar também. Tá? E após essa primeira parte, que vai ser mais conceitual, né? Mas também, né, trazendo exemplos práticos, vou falar de algumas tecnologias, né, mais novas, né, na indústria têxtil, né, que é o tema central do webinar. Vou trazer algumas tecnologias relacionadas a fibras, né, mais sustentáveis, né, aí já em relação realmente ao material que é produzido, a matéria-prima da fibra, que é, na verdade, a matéria-prima da indústria têxtil é a fibra têxtil. Né? Tecidos são compostos por fibras têxteis e a grande preocupação atual é em relação à biodegradabilidade e os processos de produção. Vou trazer também alguns exemplos de reciclagem têxtil. Tá? O acúmulo de resíduos, né, ao longo do tempo também vem gerando um problema aí, né, impactos ambientais. Sabemos que nem todas as fibras são biodegradáveis, são fibras naturais, né? Então tem muita fibra sintética em aterro sanitário e isso gera um impacto ambiental. Né? E eu vou fechar com algumas novas tecnologias mais sustentáveis, né? Eu diria que são boas práticas, tá?
em relação ao beneficiamento têxtil, né? Que sempre é conhecido como o malvado da indústria têxtil, né? Os processos de tingimento, de lavandria industrial, sempre foram os vilões, né? Em relação aos impactos ambientais, geração de efluentes, enfim. A gente parte de uma discussão final, né? E depois a gente, né, já tem umas perguntas que as pessoas mandaram para a gente previamente, né? Mas se também quem tiver ao vivo quiser mandar alguma pergunta, a gente responde, né? Mas tem algumas perguntas que a gente vai responder, essas foram previamente enviadas. Bom, agora então eu vou passar a palavra para a Michelle, ela vai, né, dar uma introdução para vocês sobre o tema, né, sustentabilidade. Bom, gente, vou falar então um pouquinho de sustentabilidade com vocês. Eu gosto muito de discutir e acho legal esse convite, agradeço ao Rafael esse convite. Eu gosto de falar do tema sustentabilidade, até porque quem trabalha muito com a questão da sustentabilidade normalmente é chamado de ecochato, mas eu tiro esse mito, eu quebro esse mito, porque para começar, a sustentabilidade ela tem um tripé, ela não fala só de meio ambiente, e pelo contrário, né, ela não pensa num meio ambiente natural, intocável, e sim que você consiga conservar, ou seja, utilizar de forma a não esgotar, e sim utilizar para a qualidade de vida sem esgotar aquele recurso. Então, a gente precisa quebrar muito esse mito, porque a gente está chegando nos limites, né, do ambiente em que a gente vive, que esse ambiente traga qualidade de vida para a gente. A gente já passa aí por vários problemas relacionados ao ambiente e à qualidade de vida, a questão de saúde. Então, é importante que a gente pense em se adequar, né? em ter costumes, características, culturas que se adequem a essa questão da sustentabilidade, e a gente vai entender por quê. Rafa, pode passar para mim, fazendo favor. Então, eu sempre gosto, quem assiste minhas aulas, meus alunos, né, que participam dos meus cursos, das minhas aulas, eu sempre gosto de começar, quando vou falar de sustentabilidade, de fazer uma relação homem-meio ambiente. E por que eu faço essa relação e trago essas duas figuras para vocês que ilustram bem a questão da relação homem e meio ambiente? O homem, ele sempre dependeu dos recursos naturais. O que é um recurso, gente? É tudo aquilo que a gente utiliza para satisfazer alguma questão humana. Então, quando a gente fala de recursos naturais, é algo que a gente extrai do ambiente natural que sirva, né, para o homem de alguma forma. Então, o homem, para sobreviver, ele sempre dependeu desses recursos, né, para se alimentar, para moradia, para vestimentas, como, né? Porque a vestimenta ela surgiu para quê? Quando a gente fala de roupa, né? Ela serviu inicialmente para nos proteger de frio, de altas temperaturas, né? De alta radiação, ela serviu mais para nos proteger. Então, não deixa de ser um produto que extrai recursos do ambiente, muitas vezes, ela pode ser um recurso sintético também, mas que extrai recursos do ambiente para satisfazer alguma necessidade humana. Então, eu gosto de fazer essa relação porque a gente sempre teve essa relação com o meio ambiente, né? Com o nosso ambiente natural, assim dizer, porque nós temos o ambiente natural e o ambiente artificial. Mas a gente sempre teve essa relação com o ambiente natural, a gente sempre extraiu recursos do ambiente. Né? Isso é importante a gente sempre refletir. Bom, Rafa, pode passar. Mas quando isso começou a se tornar um problema? Vamos pensar, quando isso passou a se tornar um problema, e é engraçado porque a indústria têxtil está altamente relacionada com essa primeira revolução industrial, né? Foi no momento da mudança de padrões de produção, na revolução industrial, onde a gente passa a ter aquela produção que é feita manualmente, né, por pessoas que costuram manualmente, e que a demanda para a produção é tão grande que vale mais a pena você, muitas vezes, consertar uma roupa, costurar um furo que tenha, né, numa roupa, do que você produzir uma nova. Então, você tendo uma produção que leva muito mais tempo, que produz
menos produtos ao mesmo tempo, você não sentia esse impacto no ambiente, porque a quantidade de recursos que você extraía e a quantidade de resíduo que você gerava para o ambiente absorver não era tão sentido, porque o ambiente conseguia, através do poder dele de resiliência, que é o poder de se auto-recuperar, absorver essas interações com o homem. Porém, quando a gente passa pela primeira revolução industrial, a gente tem essas mudanças de padrão de produção. E para alimentar esse padrão de produção, né, que você já consegue produzir vários produtos ao mesmo tempo, você tem que extrair muito mais recurso e, ao mesmo tempo, você passa a incentivar um consumo desenfreado que trabalha em cima do desperdício, né, da obsolescência, da perda de valor. E aí você começa a ter as questões dos problemas ambientais sendo intensificados. Então, eu converso muito nas minhas aulas que o grande marco da intensificação dos problemas ambientais, até relacionados à indústria têxtil, porque eu acho muito interessante que a indústria têxtil foi a principal indústria na primeira revolução industrial. Então, o grande marco é a primeira revolução industrial. Não dizendo que as outras revoluções, não, que a gente tem outras, né? A segunda, a terceira, e agora a gente está vivendo a quarta. Não que a segunda não tenha trazido tanto problema, mas agora, já na quarta revolução industrial, a gente já tem um outro pensamento com relação a níveis de produção e a níveis de consumo, né? Não níveis, eu falo mais de cultura de produção e de consumo. E é por isso que hoje essa inovação dentro da indústria têxtil é importante, porque a revolução industrial, a quarta revolução industrial, ela já tem essa linha de pensamento, né? Que é ter uma cultura diferenciada na produção e no consumo. Rafa, pode passar, por favor. É só fazer um comentário aqui, né, aproveitando o seu gancho aqui, exatamente nessa primeira revolução industrial que a gente teve aí a mecanização das máquinas têxteis, né? Então você tinha um tear manual, né, que aí você começa a ter um tear mecânico automático, né, digamos assim, né? Você tem uma maior versatilidade, uma maior produção, obviamente, né? Então você sai lá do manual, né, pro mecânico. E também começam a surgir, a gente vai comentar mais para frente, né, os corantes sintéticos, né, justamente nessa época, né? Então você sai do tingimento, de uma estamparia que era né, feita com produtos naturais para produtos sintéticos, né? Então imagine, né, a partir daí o né, que veio por vir, né, que veio, né, após a Revolução Industrial. Foi justamente isso aí que, a partir daí que a indústria têxtil começou a se tornar uma grande vilã aí na área ambiental, né? É o grande marco, porque é o momento onde você intensifica a extração de recursos, intensifica a poluição. Sim, e aí intensifica também a disposição de resíduos e os efluentes em gerais no ambiente, e aí o ambiente já não tem esse poder todo de reabsorver isso a tempo, e aí vira uma bola de neve, porque aí a gente começa a sentir impactos nas questões sociais e econômicas, né? Porque as pessoas começam a morrer devido a problemas de saúde, as pessoas começam a ficar... a gente tem grandes marcos aqui que não cabe eu falar, porque é muita coisa. É muita coisa. Que são os grandes problemas ambientais que surgem a partir daí. E grandes problemas ambientais, eu não estou falando de acidentes, não, tá, gente? São o problema aí, quem conhece o smog, né, que surge lá na Inglaterra em 52, com ar altamente poluído devido às indústrias, o smog que existe até, fotoquímico que existe hoje, entre outros problemas ambientais que vão surgindo e mostrando que se a gente não tivesse uma avaliação desses grandes impactos no ambiente, a gente acabaria culminando num grande problema para toda a população do planeta. Então, pode passar, Rafa. Aí, nessa linha de pensamento, a gente começa a ter os grandes encontros, as grandes discussões com relação ao meio ambiente. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho interessante, né? O Clube de Roma é fundado em 68, é um grupo de estudiosos, cientistas, né,
que começam a ter essa preocupação devido a esses problemas ambientais que eu falei, começam a ter essa preocupação com relação ao impacto que a gente estava causando ao ambiente humano, e aí eles demandam a MIT, né, ao grupo de pesquisa do MIT, um relatório. E aí eles fazem um relatório chamado Limite do Crescimento. E esse relatório ele diz que se a gente não mudasse os nossos padrões de consumo e a nossa relação com o meio ambiente, a Terra, o planeta Terra, atingiria os limites máximos de recursos e de demandas daqui a 100 anos, ou seja, 100 anos em 72. Então, alguma coisa tinha que ser feita com relação a essa relação homem e ambiente, de extração de recursos, de poluição, porque senão o nosso planeta ia atingir os seus limites. Então, inspirado nisso, em 72, a gente tem a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que acontece em Estocolmo, né, organizado pela ONU, e aí começa a surgir o pensamento de sustentabilidade. Qual pensamento é esse? Os cientistas, em geral, começam a pensar como a gente poderia continuar se desenvolvendo, ou seja, produzir qualidade de vida para a população sem impactar o ambiente, porque essa era a principal discussão, né, a partir da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial, quando aconteceu, ela trouxe qualidade de vida para a população, ela desenvolveu a população, porque a partir dela você gerava recursos onde você podia investir em saúde, em moradia, em saneamento básico, né? E aí começam a surgir as pesquisas que dão mais conforto para uma população. Só que, ao mesmo tempo que a gente gera isso, a gente não conseguiria manter isso por muito tempo, porque a gente está prejudicando o ambiente onde a gente vivia. E aí, a partir daí, começa a surgir essa discussão para ter uma sustentabilidade desse desenvolvimento, ou seja, uma sustentabilidade da qualidade de vida da população, porque o se desenvolver nada mais é você utilizar de recursos gerados a partir da economia, né, a partir de produção e outras coisas mais, o PIB do país, esses recursos, para investir na qualidade de vida de uma população. Então, aí, em 87, surgiu o pensamento lá na Conferência de Estocolmo, e aí, em 87, a gente tem o relatório de Brundtland, né, que também é feito pela ONU, pela ex-primeira-ministra da Suécia, que se chamava Brundtland também, e ela chefiou esse relatório que se chama Nosso Futuro Comum. E nele, sim, a gente tem o primeiro conceito registrado de desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem prejudicar as gerações futuras. E por que eu fiz essa relação com o desenvolvimento sustentável? Pode passar, Rafa. Porque a gente, para entender o que é a sustentabilidade relacionada ao setor produtivo, a gente precisa pensar no desenvolvimento. E o que é essa sustentabilidade ligada ao desenvolvimento? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, algumas definições. A palavra sustentabilidade, ela significa, né, deriva do latim sustentare, e significa sustentar, defender, apoiar, favorecer, conservar alguma coisa. Então, se vocês conseguiram observar lá na definição de desenvolvimento sustentável, garantir para as gerações futuras. Isso é sustentar. É a gente conseguir utilizar recursos, a gente conseguir manter a nossa produção, né, na indústria têxtil, por exemplo, mas sempre garantindo que daqui a 10, 20, 30, 50 anos, é claro, com a inserção das novas tecnologias, né, na roupa, que hoje a gente tem aí roupas com novas tecnologias, mas sempre garantindo que a gente vai continuar conseguindo produzir essas vestimentas com qualidade. Então, isso é ser sustentável. Então, dessa forma, a sustentabilidade, para ela acontecer, para a gente conseguir conservar, apoiar essa qualidade, né, na indústria têxtil por muitos e muitos anos, a gente precisa se apoiar num tripé.
E esse tripé é a eficiência econômica, então você tem que ser eficiente economicamente, senão você não consegue manter a sua empresa. Isso, assim, eu acho que fica bem claro para os gestores de empresa, é o que fica mais claro. Você tem que ter uma proteção ambiental, de certa forma, então você sempre pensar na conservação ambiental, conservar os recursos que te auxiliam na sua produção, e também o fator social, que é importantíssimo, a gente ser justo socialmente, porque sendo justo socialmente, a gente consegue manter uma estabilidade na nossa empresa. Porque para pensar, se você começa a trabalhar com um sistema né, que a gente ainda tem algum problema ligado à questão de vestuário com relação à escravidão, por exemplo, né, semi-escravos, em outros países, né, vamos dizer assim, que a gente tem pessoas que trabalham com salários muito baixos. Quando você trabalha com essa situação, você não consegue manter por muito tempo. Além das multas, das perseguições que acontecem dentro desses fatores. Então, a justiça social é muito importante também na sustentabilidade. E outra coisa que eu gosto de enfatizar, gente, é a cultura. Porque a gente vê esse triple bottom line, né, que é o tripé da sustentabilidade, e muitas das leis, hoje em dia, falam sobre a cultura. E por que falam sobre a cultura? Que é uma das perguntas que eu tenho em algumas palestras, né? De ter mais um pé aí, não ser mais um tripé, ter mais um pé aí que é a cultura. Porque, gente, a gente só vai conseguir ser sustentável se a gente mudar culturalmente. É uma questão de cultura mesmo. Você pegar uma roupa e, de repente, transformar essa roupa, né, a questão da moda, transformar a sua roupa que você já tinha em casa, isso é cultural. Né, de ser incentivado pelo costume de um determinado grupo. Então, a cultura, sim, é muito importante para a sustentabilidade, principalmente quando a gente fala do sistema da indústria têxtil de vestuário. A cultura das indústrias recuperarem as fibras para produzir novas fibras, né? Então, isso é cultural, isso é costume. Então, eu falo que a cultura, sim, está inserida na definição de sustentabilidade. Bom, Rafa, pode passar. Pegando só um gancho seu, né? Existe a ABVTEX, o selo ABVTEX, né? Que foi justamente criado, né? Parece que a gente está em 2020, né? Mas ainda tínhamos muito problema, né? Ainda temos, né? Realmente com essa questão trabalhista, né? Então, a Associação Brasileira do Vestuário, ela criou esse selo, né? Que certifica as empresas que aquela empresa ali realmente não tem esse problema, né? Então, assim, criou um selo, né, que não deixa de ser um selo de qualidade também, né? Sim, então, sim. a gente tem casos aí de empresas, marcas famosas, né, sendo processadas por questões trabalhistas, trabalho escravo, né? Então, em função disso, foi criado esse selo, né? E é muito interessante que, na verdade, em outros países é outro nome, né? Já vinha sendo adotado, né? Então, mas o Brasil, né, graças a Deus, né, também tá nessa, né, foi nessa vibe aí, né? E está conseguindo aí, né, minimizar, não digo eliminar, né, mas minimizar bastante esse problema aí, né, que é responsabilidade social, na verdade, né. E é interessante que você percebeu que a questão aí da empresa que tem esse selo que trabalha, né, totalmente correto, ela tem até uma estratégia na gestão, né, usar isso como marketing. Ela pode usar isso como marketing. E uma empresa que trabalha sem condições de trabalho, ela acaba não se sustentando. Por isso que a gente diz que é um passo da sustentabilidade. Que no momento ela vai ser multada ou vai ser fechada por algum motivo. Com certeza. E porque hoje em dia existem os direitos humanos, então, para se sustentar, a empresa precisa sim dessa responsabilidade social. Então, é importante que a gente pense nesse tripé e já pense também na cultura, que é a mudança da cultura na sua empresa, que é importantíssima para você ser uma empresa sustentável. Eu vejo muito ainda, mesmo com esses debates que já existem muito abertos sobre sustentabilidade, as pessoas ainda relacionando apenas a questão de meio ambiente. Mas, assim, que a questão ambiental ela fica muito em foco, é claro, porque a gente não consegue sustentar a empresa se a gente acabar com nossos recursos. Então, a gente até vai falar aqui, né, da reciclagem, da recuperação,
Mas aí você já está envolvendo indiretamente a questão econômica, né? Porque você está As três coisas estão reaproveitando. interligadas, né, na verdade. Não Isso tem aí. como, Então, não essa tem como interação é você... que... Isso mesmo, que tem que Por ser feito. exemplo, se eu gasto, sei lá, né, 3 vezes mais de energia no meu processo, estou gastando mais dinheiro, né? Mas eu também estou consumindo mais recursos, né? Então, não tem jeito, não tem como desvencilhar as três coisas, né, Michele? Não, não tem. E aí você trabalhando uma educação ambiental dentro da sua empresa, onde os seus funcionários mudem a cultura de repente, deixar uma lâmpada acesa ou não desligar uma máquina no momento correto. Se você mudar essa cultura dentro da sua empresa e, assim, beneficiar também os seus funcionários, né, trazendo um bom ambiente de trabalho, você aí sim tem uma sustentabilidade. Aí você consegue sustentar a sua empresa. Então, a gente tem que sempre estar pensando nesse tripé. Principalmente quando a gente fala de sustentabilidade dentro de empresas, né? E a Empresarial indústria também. têxtil aí, até porque aí eu trouxe o tema, né? Cultura de consumo e obsolescências, a indústria têxtil está intimamente ligada a isso. A gente não pode fugir ainda da questão da criação da moda. Não que a moda não sirva, mas a gente tem que mudar a cultura da moda. Às vezes, você reestilizar uma roupa, né, como os meus amigos aí de design arrebentam nisso, você pode muito bem estar na moda. Né? A moda agora é reestilizar uma roupa, é reaproveitar uma roupa de brechó, pegar a sua roupa que não tem mais como aproveitar e doar, ou até fazer um recolhimento na indústria têxtil para tentar reaproveitar. O Rafa vai falar, até aí citando, eu acho que não sei se você vai falar de um caso, né, Rafael, que eles pegam roupas já usadas para recuperar. Tem o caso de uma... Na verdade, é um processo novo de reciclagem, né? Eu vou falar um pouquinho. E é muito interessante essa parte aí de realmente do reuso, né? E tem muitas, né, marcas já adotando projetos, né? É uma coisa a longo prazo, né? A gente não pode falar, né, também que, né, que essa mudança de mindset, essa mudança de cultura é uma coisa rápida, né? Mas as empresas já estão realmente, né, fazendo um movimento, né? Para isso a gente teve fast fashion, né? Graças a Deus agora que, né, que foi uns 10 anos atrás o fast fashion, né? Agora diminui um pouquinho, né? Do fast fashion, tá né? A gente com o tá mais no chamado slow fashion agora chegando aí para animar. Então, Isso. gente, realmente... então, a gente tinha os processos de obsolescência, de perda de valor da roupa. Muitas vezes, uma roupa apenas pelo design dela... eu acho que nós vivemos esse processo, acho que o Rafael, né? A gente beira mais ou menos a mesma idade, a gente viveu esse processo de mudança, né? De estar lá na nossa adolescência, onde às vezes a gente usava uma blusa, a mulher mais do que o homem, mas usava uma blusa uma vez só, porque não podia estar né, com a mesma roupa na outra festa, ou porque a estampa saiu de moda, e muitas vezes você pegava... Eu sempre tive a cultura da doação. Na minha casa isso sempre foi feito, até porque nós somos 3 irmãs e tem primo, então a gente sempre trabalhou a doação em casa. Mas, eu sempre usei minhas roupas até acabar. Então, muitas vezes a gente tinha que as pessoas jogavam fora e isso acabava no aterro, acumulando no aterro se sanitário, acumula. não tem jeito. E é um grande problema ambiental. Então, a gente tem duas pontas aí do problema ambiental. O acúmulo de resíduo no aterro sanitário e aí o processo de produção de uma nova roupa, né, para poder substituir essa, que também vai demandar de recursos naturais, não estou falando só do algodão da fibra, a gente tem aí os outros insumos, como água, energia, e aí você tem um grande consumo. Passa, Rafa. Bom, gente, então a gente já até falou sobre isso, né? A roupa antiga, muito antigamente, a gente fala aí antes da Segunda Revolução Industrial, vamos falar antes da Segunda Guerra, e até um pouquinho depois da Segunda Guerra, a gente ainda tinha aquelas roupas que a gente dizia que era de boa qualidade, que durava, aquela calça jeans, né? Que você durava aí 5, 10 anos e não tinha esse negócio de sair de moda. E aí depois a gente entra na era do fast fashion, mais pela década de 80, 90, onde as pessoas, até a própria calça jeans, que eu gosto de calça jeans básica, ela muda, né? Você tem vários estilos, e aí você começa a ter
esse grande problema. Além das roupas que se desgastam, né? Aquelas blusinhas que a gente compra, dura 2 lavagens, elas já desgastaram e vão para o lixo. Se vocês repararem, eu gosto muito de destacar isso, porque a qualidade da roupa realmente caiu. Né? A gente vê muito essa qualidade relacionada à fibra, a tingimento, até para baratear o valor, né? E você poder comprar várias, diversificar. Você compra uma roupa mais barata, mas que muitas vezes tem uma qualidade muito baixa e nem porque saiu de moda você não deixa de usar. Muitas vezes porque a roupa né, fura ou desbota. Então, essa qualidade ligada à roupa também é um problema porque começou a gerar muito resíduo. Exatamente. E aí a gente criou um problema grave ambiental relacionado a esse sistema. Pode passar, Rafa. Então, gente, o princípio de 3R sempre vai estar ligado à sustentabilidade, é o princípio da sustentabilidade. Eu sei que existem outros R's aí, mas eu costumo dizer, como pesquisadora da área, que os outros R's vão estar embutidos. Por exemplo, você, para reutilizar uma roupa, você tem que repensar, né? Então, assim, ou recuperar essa roupa. Então, eu acho que sempre eu ligo os outros R's, sempre estão conectados aos 3 principais R's, que é reduzir, reciclar e reutilizar. Então, eu acho que esses são os mais importantes. A redução ela está diretamente ligada à eficiência do processo na indústria têxtil. Então, a redução da utilizar água, da utilização de corantes, da utilização de matéria-prima para a produção de fibras, ela está diretamente ligada. E aí, o reuso eu já acho que é um pouco mais difícil, mas a gente pode fazer, é mais ligada ao consumidor, propriamente dito, e a reciclagem, consumidor retornando para a empresa ou a própria empresa utilizando para reciclagem. Então, essa conexão é muito importante. Então, a gente tem aí alguns trechos, né? Então, com relação a isso, eu acho importante a gente ver que estima-se que atualmente 50 milhões de toneladas de roupa são jogadas fora por ano, né? Tendo grande volume no meio ambiente. Então, uma vez que 80% dos tecidos que são produzidos atualmente ainda vão parar em aterros sanitários. Então, isso é uma questão muito preocupante. E outra questão é que, quando a gente fala de sustentabilidade na indústria têxtil, a gente vai envolver diretamente, né, o resíduo pós-industrial e pós-consumo, que é muito importante, e também durante a produção, a gente produz resíduos, né, o consumo de água, a questão da agricultura, que a gente não pode perder de foco quando a gente fala na estrutura industrial, no framework, né, da indústria, que a gente tem o ajusante e o amontante, que é antes e depois da indústria. A gente tem que relacionar que a gente depende diretamente deles dois, tanto do consumo quanto do que vai fornecer o recurso, que é a agricultura. Então, a gente tem que pensar também no impacto que esses vão gerar. E consumo energético e efluentes têxteis. Então, isso está intimamente ligado à sustentabilidade e é o que a gente vai mais discutir aqui, porque é ligado à sustentabilidade na indústria têxtil. Rafa, queria comentar mais alguma coisa? Essa figura ela enumera bem, né, quais são os desafios aí da indústria têxtil, né, em relação à sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade, obviamente, né, a gente tem que pensar nos três no tripé da sustentabilidade. Mas, assim, os resíduos industriais também são algo preocupante, principalmente para a saúde ocupacional dos próprios colaboradores da empresa, né? Então, ela gera muito resíduo, né? Seja no setor de fiação e tecelagem, nós temos resíduos, e seja no setor de acabamento têxtil também, né? Então, essa é a minha preocupação. Tem muitas empresas que já reaproveitam esses resíduos, né? Então é muito legal esse movimento, né? Isso é um selo, como a gente comentou, né? Existem empresas nacionais que têm lá, né, a sua linha que a gente chama de desfibrado, né? Que é o resíduo que é pós-industrial, industrial, né? Que volta para o processo.
né? Isso é bem interessante falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o que essa figura representa é realmente os desafios da indústria têxtil, né? Onde Os são os pontos maiores focais desafios. onde se tem que trabalhar, né? Realmente a questão da sustentabilidade. E as pessoas tendem a olhar consumo d'água, está falando de água, está falando de água, Sim, está falando de sim. meio ambiente, está falando de recursos. Mas não Uhum. necessariamente, quando você fala de consumo de água, você está falando só da questão ambiental, você está falando aí também da questão econômica, porque se você tem desperdício, né, da água, você não traz só um problema ambiental, você traz um Exatamente. problema econômico, porque você vai ter que utilizar muito mais água, então vai custar mais caro para a empresa. E no Exatamente. social é isso aí que o Rafa falou: você causa poluição numa água, você Uhum. consome muita água, você diminui a disponibilidade para os seres humanos. Então, envolve o social também, a questão da utilização, por exemplo, de corantes tóxicos. Você está Uhum. prejudicando o ambiente? Está prejudicando o ambiente, até mesmo na questão de quando você for dispor isso no ambiente, né? Você pode poluir, mas você também traz problemas de saúde, então prejudica socialmente, economicamente também, porque você vai ter que tratar esse corante antes de dispor no ambiente. Então, Exatamente. o tripé está totalmente relacionado. É que quando a gente vê de primeira, né, os desafios aí que a gente colocou para a questão de sustentabilidade, logo de cara a gente associa a questão ambiental, mas se você for analisar eles mais profundamente, você vê que tanto culturalmente, socialmente e economicamente está tudo Sim. envolvido ali, tá bom? Não tem como fugir Então, das três coisas. Bom, pessoal, vou falar um então pouquinho agora das tecnologias, tá? Eu não vou me procurar passar rápido, né? Não vou me alongar muito, né, nas tecnologias, mas são assim alguns temas, coisas, né? Temas que eu enumerei que eu considero bem atual, né? E bem eficiente, né? O algodão orgânico, né? Enfim, né? Como o algodão é um produto agrícola, né? Do agronegócio, né? Embora seja de aplicação têxtil, mas ele tem todo um plantio, cultivo, enfim, tem toda uma etapa a ser seguida antes desse algodão chegar na indústria têxtil, né? Obviamente que o algodão é uma fibra natural, né? Então ela é biodegradável, né? Mas vocês sabem qual é o principal vilão do cultivo do algodão? É justamente o que a Michelle estava falando, o consumo de água, gente. Então, para vocês terem uma noção, para cada 1 quilo de algodão, processo que chega na indústria têxtil, já limpo, descaroçado, se gastam 1.000 litros de água, né? Então, olha a pegada hídrica, né, Michele, desse cultivo, dessa verdade. de algodão, né? Obviamente, tudo bem, se utiliza água de reuso, né? Mas essa água que vai ser reusada não vai poder ser aproveitada depois, né? A terra, né, consome essa água, né? Então é assim, é uma questão também, né, a se pensar da pegada hídrica, né? Agora falando um pouquinho do algodão orgânico, né, existe já empresas que comercializam esse algodão orgânico, tem que obedecer uma série de requisitos, né? Não utilizar nenhum tipo de agrotóxico, enfim, né? Não pode ter nenhum produto ali que é prejudicial à saúde, né? Então, existem já algumas iniciativas, né, de empresas, né, que eu botei até embaixo, né, que estão aderindo já a essa onda aí do algodão orgânico e querem colocar na sua linha de produtos, né? Isso eu acho bem interessante, gente. Eu acho que esse movimento, em prol da sustentabilidade, é um movimento sem volta. Vou passar Até aqui a porque imagem não tem como sim, mais, né, Rafa? é Como verdade. os relatórios mostram, apontam, a gente tem que mudar a nossa cultura porque a gente depende desses recursos e se os recursos Sim, esgotarem, aquilo que era renovável se torna não renovável. Se a gente não respeitar esse limite de recuperação do ambiente, né, de é, renovação dos recursos, então, como você falou, se tornou um caminho sem volta porque a gente não certeza. tem mais opção. É a questão, não tem mais opção, a gente tem que mudar a É verdade. cultura e aí as inovações e tecnologias que surgem nessa linha vêm a contribuir bastante. Não tem como fugir. Uhum. Falando ainda Inclusive, das... essa revolução industrial, agora a quarta revolução industrial, fala nisso, né? Já Fala. propõe aí economia circular e sustentabilidade, então é bem interessante. Com certeza. Falando ainda de algumas, né, inovações aí na área de fibras têxteis, temos as fibras de bambu. Embora ela não seja muito sustentável, porque o processo que, né, para se produzir a fibra de bambu,
que na verdade é igual, é uma viscose, na verdade, né? O certo é fibra de viscose, que ela é o mesmo processo da viscose, a diferença é a matéria-prima que é utilizada, né? Em vez de se, né, utilizar eucalipto, outro tipo de madeira, né? Porque a viscose é uma fibra artificial, né? Onde se tem um processo químico para transformar, né, aquela celulose, né, de modo a fiar a celulose, né? Uhum. Então a fibra de bambu não é uma fibra 100% sustentável porque ela usa o mesmo processo da viscose. Você utiliza ácido sulfúrico, soda cáustica, uma série de produtos químicos que não são ambientalmente corretos, amigavelmente, né, não são amigáveis ao meio ambiente. Só que quando você utiliza a madeira, né, a celulose que vem do bambu, né, esse é o aspecto sustentável da fibra de bambu, porque o bambu é uma planta de crescimento muito rápido, né? Então você elimina aí, né, você não tem necessidade de uma área grande para plantar, né, o eucalipto, né? Então em poucos dias o bambu ele cresce, né? Então esse é o aspecto sustentável, né? E ele Além não dele tem uma demanda hídrica como algodão, né? também tem isso, A como demanda algodão. hídrica dele é bem É, menor. tem as suas vantagens e desvantagens, né? É uma fibra biodegradável, obviamente, que ela é celulose, né? Uhum. Mas assim, ela não é sustentável igual a outras fibras artificiais, como por exemplo o modal, o Lyocell, desculpa, que utiliza um solvente orgânico, né? Então é um solvente que é inerte, ele pode ser descartado, que ele se dissolve, digamos assim, né, no corpo hídrico, diferente do ácido sulfúrico, né? Só da cáustica, né? Nada disso você pode jogar, tem que tratar, enfim, né? Então aí digamos, é conhecido como processo sujo, o processo da viscose, né? Mas a fibra de bambu Gera um realmente, custo para a empresa, né? exatamente. Mas a fibra de bambu ela é uma fibra, além de ter esse aspecto da sustentabilidade, ela tem já também, né, o gráfico aí mostra, né, uma proteção aí UV também muito maior que a viscose, a fibra de viscose do eucalipto, né? Então também, além de ter esse aspecto da sustentabilidade, ela é anti-UV, né, que né, já nos protege também, né, dos raios solares. Então, as fibras de soja, aí uma coisa um pouco embrionária. Embrionária não, porque já vem há muito tempo sendo pesquisada, né, a fibra de soja, né? Mas é bem legal esse desenvolvimento, que é uma fibra retirada da pasta de soja, né? O que, na verdade, é o que sobra ali da alimentação animal, na verdade, né? Desculpa, é o que sobra do processo, do resíduo ali que é utilizado para se alimentar o gado ou outro processo também, né? É um subproduto, né? Então, através daquele subproduto se consegue fiar, né? Porque tem que utilizar produto químico, tem que ter, gente. Não adianta, é muito difícil, né? Em fibra artificial é aquela que você utiliza um processo químico, né, para transformar um material natural, né? E nesse caso, a fibra de soja, ela não tem jeito, você tem que usar algum produto químico, né? Mas aí cabe também, né, aí as pessoas que trabalham com pesquisa, né, nesse sentido, né, nós, né, que somos pesquisadores, pesquisar produtos que, né, sejam mais ambientalmente corretos Alternativa. para poder fiar, né? O interessante aí é que aí você já entra num patamar de economia circular, né? Sim, também. Porque eu queria falar, você utilizar a soja que compete com a alimentação não seria o ideal, não seria sustentável, né? Porque existem muito ainda essa discussão, ainda mais quando você fala de cana-de-açúcar, por exemplo, para Também. produzir etanol e outras coisas, há discussão da questão da competição com a alimentação. Mas quando Isso você aí fala é de bom. sobras, é Uhum. bem interessante, porque além de você estar reinserindo um subproduto numa cadeia produtiva, você está agregando valor a esse Exatamente. resíduo. Né? Você está É, dando um valor muito maior do que ele teria se ele fosse com descartado. certeza. Então, você, em vez de pegar esse produto e apenas descartar, tudo bem que é biodegradável, né? A pasta de soja, biodegradável, Uhum. Uhum. orgânico, ela vai degradar no ambiente. Só que você Sim, agregando valor, você está reinserindo esse com resíduo certeza. no sistema produtivo e aí dando mais Aí você está valor para ele, substituindo, né? Está isso substituindo aí, outras fibras, né? extraindo cada vez mais valor. É, Então, isso é interessante até no contexto da economia circular. é. Mas essa sua discussão é bem viável, porque existem outras fibras artificiais e sintéticas que são biodegradáveis, mas ela tem uma fonte alimentar
como, por exemplo, as fibras de poliácido lático, PLA, né? Que são originadas Sim. pode ter origem da cana-de-açúcar, então aí você tem essa competição justamente por alimento, né? Tem o Aí essa tecido do leite leite, também. exatamente. Então, Isso aí a gente tem que pensar. Mas quando você trabalha com resíduo, é interessante porque você reinsere o exatamente. resíduo no ciclo produtivo, agrega valor a ele. E aí é interessante o que você falou, Rafael, aí, da questão de tentar buscar alternativas de solventes e produtos químicos que sejam menos agressivos ao ambiente, né? Uhum. E que com isso consiga cada vez mais melhorar essas fibras, né? Esse processo. E isso que é a demanda aí de pesquisa que Exatamente. existe. Bom, você falou das fibras do leite, essa aqui é uma fibra do leite, mas não é, né, não é feita do leite que a gente, né, quer dizer, ela é do subproduto do leite também, né? Então é da caseína, derivada da caseína, né? Uma proteína do leite. Existe essa competição por alimento, mas assim, ainda tem uma coisa nova, né? Não sei não vou saber explicar para vocês exatamente, né? Se é um subproduto, se realmente qual o estágio aí do processamento do leite essa matéria-prima é retirada, mas é uma derivada do leite, né? E a Granja também utiliza produto químico, né? Tem que utilizar um produto à base de zinco para poder fiar. Não tem jeito, né, gente? Tem que utilizar alguma coisa para poder fiar. Mas essa empresa conseguiu, depois de muito tempo, né, ter uma estabilidade, porque o leite ele é muito atacado por bactéria, né? Então, durante a fiação, ele era atacado e você não conseguia ter um fio de qualidade, né? Entendi. Você tinha um fio muito frágil, um fio muito com uma resistência muito baixa, né? Interessante dessa fibra é que ela tem uma propriedade hidratante, né, na pele, né? Então, um toque bem macio. Bom, a empresa diz que é um subproduto do leite, né? Mas a gente não sabe porque é fechado, né? O processo é fechado, a gente não sabe realmente qual seria a matéria-prima e básica mesmo desse processo. Mas eu trouxe para vocês, eu acho bem interessante, principalmente porque existiram várias tentativas de se fazer já, né? Fibras do leite, e essa empresa realmente ela conseguiu fazer né, pesquisando justamente, né, um tipo de produto que estabilizasse, né, a solução, né, fazendo com que ela não seja atacada por micro-organismos. Né. A grande dificuldade de trabalhar com esses produtos, né, são o ataque por micro-organismos. Bom, aqui acho que a Michelle até falou um pouquinho dos produtos verdes, né? Que na verdade o produto em si, né, aí é uma fibra de PET. É uma fibra de PET como outra qualquer. Só que a origem dela, a matéria-prima que é utilizada para fabricar, ela é verde, né? Então ela não é do petróleo, né? É de fonte renovável. Né? E essas tecnologias, se eu não me engano, Michel, o nome é drop-in, né? Que são desses produtos verdes, que eles são produtos como, né, outros, né? Nesse caso é um polímero, né, sintético, é igualzinho o PET normal. Só que você não teve uma origem do petróleo, né? Não teve uma origem petroquímica, origem fóssil. Você teve uma origem numa fonte Ele vem do renovável. eteno, Isso, né, no caso, o polietileno ele vem da polietileno, cana-de-açúcar, né? da Esse cana-de-açúcar. caso aqui, que é o PET, né? Que ele na verdade, o PET normal, né? Ele é originado da polimerização. Por condensação, na verdade, são dois produtos que são utilizados, né? Que é o DMT e o etileno glicol, tá ali embaixo, né? Então, Uhum. nesse caso, essa tecnologia chamada EcoCycle, o DMT ele é de fonte renovável, né? Então, ou seja, no processo para produzir o PET, né, você já elimina, né, você já tem uma pegada sustentável, já tem um dos produtos que origina já é de origem sustentável. Né? Então, aí as empresas adotaram, né, e acho que em breve aí teremos aí, né, o PET aí sendo muito mais produzido, né, de fonte renovável. Né? Obviamente vai diminuir a pegada de carbono, né, avaliando o ciclo de vida do produto, né? Isso é bem interessante, tá? Por fim, para terminar a parte aí de fibras sustentáveis, tem a poliamida biodegradável, né? Isso é uma tecnologia que há muito tempo se estava tentando já, né? E finalmente a empresa conseguiu, uma multinacional conseguiu, através da aditivação, né? Então, durante a produção da fibra sintética, a poliamida é o nylon, né? Uma fibra sintética, né? Então, se Uhum. conseguiu
um aditivo, obviamente está guardado essa fórmula, esse aditivo a 7 chaves, né? E através da aditivação fez esses testes, né? E conseguiu-se nível de biodegradabilidade, né? Dessa fibra. Só que ela só é biodegradável, obviamente, né? Quando ela vai, né? Para o aterro sanitário. Você sabe até explicar isso aí melhor do que eu, né? E, obviamente, que ela não pode ter nenhum, né, não pode acontecer a biodegradação dela durante o uso, né? Então, para isso, né, esse composto, né, esse aditivo foi pensado realmente para ela ter, né, se biodegradar somente quando colocada no aterro sanitário, né? É porque provavelmente ela sofre ação de bactérias que estão Exatamente. presentes no solo. Uhum. E aí deve ter bactérias específicas que estão presentes no solo. E interessante desse tipo de fibra é que a poliamida ela vai além da indústria de vestuário, né? Sim, a Ela, poliamida ela também é usada para outros, indústria né? automobilística utilizada Isso muito, aí. um monte de E aí coisa, você né? tem uma amplitude da Sim, utilização desse material muito grande. com E certeza. é interessante que, indo para o aterro sanitário, quando não é possível mais a recuperação dessa Uhum. fibra, que bactérias presentes no solo consigam fazer a digestão, né, a quebra dessa fibra, e aí degradar essa É, fibra a com partir certeza. da disposição dela. A poliamida também ela é reciclável, né, como tudo plástico, né, mas ela não tem uma não tem uma reciclabilidade tão grande quanto o PET tem, né, a gente sabe, né? E a É a poliamida também é mais manutenção da cara, né? característica, né? Não tem, não acontece igual o PET, né? Ela não mantém E aí, suas características igual o PET mantém. e aí você tem que inserir também uma grande quantidade de material virgem para poder fazer a manutenção dessas Exatamente, características. É exatamente. complicado. Bom, passando agora o tema de reciclagem texto, né? Existem muitos movimentos, né, em relação a reaproveitar, reciclagem, né? Ou seja, né, seja do resíduo pós-consumo, né, que são, a gente viu o grande problema dos aterros sanitários, né? E qual o grande problema nisso tudo? É que a maioria dos tecidos que se tem, né, das roupas, né, que a gente consome, elas são mistura de fibras, né? Seria muito bom se só fosse algodão, de repente, né? Ou só fosse 100% poliéster. O problema é realmente separar o poliéster do algodão, separar a Exatamente. poliamida do algodão. Esse é o grande problema. Não dá para você simplesmente aplicar alguma técnica de reciclagem e aquilo ali voltar para o processo, né? Você tem que É porque separar uma aquilo vai fibra. misturar É, e aí vai virar um produto misturado. Não tem como exatamente. você Não tem como você controlar. repetir isso aí. Seria muito bom se tivesse, né? Enfim, não tem como. Então, o grande desafio é esse, né? É separar O uma fibra toda. material do Obviamente, outro. quando você tem uma roupa 100% algodão, você consegue, né? Mesmo assim, você não consegue ter ele 100% reciclado, porque ele perde propriedade, né? Isso O aí. algodão pós-consumo vai perdendo, né? Você faz diversas lavagens na roupa, ela vai perdendo a resistência, vai perdendo as suas propriedades, né? Então não tem como voltar para o processo, né, texto, né, e ele ser 100%, né, de material reciclado. Você tem que botar um pouco de material virgem ali, né? Então essa tecnologia chamada Evernu é igualzinho o processo é o mesmo da viscose, né? Só que realmente conseguiram, através da reciclagem química, separar o algodão aí, né, na verdade, de outras fibras, né? Ele é uma fibra que é obtida de reciclagem de fibras mistas, desculpa, ela é uma fibra, né, obtida de fibras mistas, né? Então tem um processo químico para separar, né? É ruim, mas é um passo importante, né? E também a qualidade, como eu falei. Sempre que você tem um novo produto de material reciclado, você acaba perdendo um pouco de propriedade. Nesse caso, dessa tecnologia, não. Então, uma fibra que ela é mais resistente que o próprio algodão, né? Uma fibra muito fininha e muito confortável, tá? É bem interessante essa tecnologia chamada Evernoon lá de fora, tá? Passando agora para outra, um tipo de reciclagem química que a gente diz, né? Porque usa produto químico, enfim, né? Você Para tem que separar uma separação. fibra da outra, na separação você tem que separar uma fibra da outra, então a gente chama de reciclagem química. Mas é feita através de solvente, é essa, Rafa? Não? Solvente. Solvente, sim. Tem solvente, não tem jeito.
Pode ter também, né? Na verdade, é que você tem os dois aspectos. É muito difícil você ter, por exemplo, você tem no aterro sanitário lá um monte de roupa, né? Não tem como você ficar, não tem como você saber se essa é 100% algodão, essa tem um pouquinho de elastano, essa tem, sei lá, 5% de poliéster. Não tem como. Então, você tem que usar algum processo para separar, né? Então, você não consegue, né, um produto de qualidade. Mas, nesse caso aqui, como ela vai voltar para o processo, né, como quando fosse uma viscose, né? Alguma etapa desse processo tem uma adição de produto químico que separa essas fibras, tá? A mesma coisa é para esse tipo de reciclagem química chamada Econil. Nesse caso, né, é 100% nylon, né? Só que o nylon que pega aí, né, nos oceanos, né, tem esse problema de... Muitos carpetes são feitos de nylon, então o nylon é a matéria-prima principal de carpete. Então essa tecnologia consiste em reciclar o nylon das redes de pesca, né, dos oceanos, que é um grande problema, né, dos oceanos, e também de carpete, enfim, né, e ele é totalmente regenerado, né, então tem que ter um processo químico para despolimerizar ele, tá? Porque você não consegue simplesmente, né, fundir o material de novo, né, é um termoplástico, você não consegue, você tem que despolimerizar, fazer um processo químico também, né? Mas é como eu falei no começo, né, existem muitas pesquisas, né, no sentido de utilizar produtos que agridam menos o meio ambiente nesse processo que é químico, tá? Então, ele consiste em reciclar o nylon da rede de pesca, né, e dos carpetes e despolimerizar, né, e voltar para o processo da extrusão e enfiar de novo para, né, um novo tecido, né? Ou seja, aí qual é o aspecto de sustentabilidade? O nylon também é um produto de origem fóssil, tá? Então, se você consegue um processo, né, processo mais limpo, né, você está também, trabalhando a sustentabilidade, né? Então, você está eliminando... Sim, porque você, introduzindo na reciclagem, você diminui a carga em cima de inserir mais material virgem, né, no processo. E aí você diminui a quantidade, então diminui aí a quantidade de material que é produzido de origem fóssil. Se você reinsere na cadeia, né, o polímero, você demanda de menos polímero. A necessidade de... Isso aí. Nano virgem, exatamente, que é de origem fóssil. A maioria dos produtos plásticos não é um plástico, é um termoplástico, é de origem fóssil. Sim. Tá? Então, os monômeros são utilizados para produzir o determinado termoplástico, eles são de origem fóssil. Tá? Então, é bem legal essa empresa aí, né? Na verdade, o nome da empresa é Aquafil, tá? Que já é um produto comercial. Tá? E, finalmente, pessoal, a reciclagem chamada reciclagem hidrotérmica. Isso eu coloquei aqui porque é bem interessante. Como eu falei, o grande desafio é separar uma fibra da outra, né? E para isso você utiliza produto químico, você tem que solubilizar uma das fibras, né? Então, nessa tecnologia em questão, se consegue, né, solubilizar o algodão, aí no caso é só ficar o poliéster, né? Se consegue solubilizar o algodão e ter na verdade, 100% poliéster, né, a fibra reciclada, só através de produtos químicos orgânicos, né, e temperatura, tem que ter energia. Tá? Mas é muito melhor do que usar soda cáustica, usar ácido sulfúrico para solubilizar o algodão, né? Concorda comigo, Michele? Sim, sim. Você usa aí um produto orgânico, tudo bem, você utiliza, né, você tem um consumo energético aí, né, temperatura, mas é muito melhor do que utilizar aí ácidos minerais, né, ou bases minerais que, né, agridem o meio ambiente. Vou passar um videozinho rápido, tá? Esse processo é uma empresa lá de Hong Kong, tá? Clothing is a necessity, but due to population growth and rapid changes in fashion trends, the problem of textile waste is becoming more severe. In 2014, over 14 million tons of textile waste was generated in the U.S. The figure for Hong Kong in 2016 was 125,195 tons. Used textiles are mainly discarded in landfills. Today, it is possible to mechanically recycle single-fiber fabrics such as denim jeans and wool sweaters. However, garments are often made from a blend of different fibers in order to improve fit, style, comfort, and longevity.
As yet, no commercially viable separation and recycling technologies are available in the industry for the most popular blends, such as cotton and polyester blends. This project has developed a chemical hydrothermal treatment which selectively decomposes cotton, a key compositional material of blends, into cellulose powders. This treatment permits separation of polyester fibers from the blend and under certain conditions of temperature, time, and chemical usage. The polyester fibers can be separated with no depolymerization ready for spinning, while the cellulose powders are viable for respinning. Hydrothermal process. Remove hard objects such as buttons and zippers from the blended textiles and shred the textiles into pieces of appropriate size. Load the textile pieces and pour the green chemical into the reactor. Increase the reactor's temperature to the required temperature and carry out the reaction with agitation for ½ to 2 hours. The cotton fibers of the textile pieces are decomposed into cellulose powders, while the polyester fibers remain intact during the treatment. Finally, the cellulose-based powders and the polyester fibers are recovered by filtration. Features of the hydrothermal process. The hydrothermal process is simple. Tá bom, né? Só pra gente não, né, já tá no tempo aí. Então, eu achei bem interessante essa tecnologia, né? Porque só utiliza 5% de produto de ácido orgânico, o resto é água, né? Pô. Então, uma coisa bem interessante. E aí, tá mostrando aí embaixo essa figura, uma empresa, né? Essa empresa de Hong Kong, ela fez uma fábrica modelo. Você chega lá com a sua roupa velha, eles fazem na hora, né? Eles, né, fazem esse processo hidrotérmico na hora e já faz a fiação, a tecelagem, e você já tem uma roupa, né, nova, né, da sua roupa velha, digamos assim. É uma fábrica modelo, obviamente, mas vai muito da 4.0, né, Michele? Vai muito nesse pensamento atual da 4.0. Tá? Bom, pessoal, para a gente terminar, né, já estamos com o tempo um pouquinho estourado, mas para a gente terminar, o beneficiamento têxtil, que é a parte, né, do acabamento têxtil, né, a parte final, onde se aplicam produtos químicos no tecido, né, sempre foi o vilão, justamente por causa dos efluentes químicos gerados, né, no tingimento, principalmente no tingimento, né, dos tecidos, né, que são corantes sintéticos, né, em sua maioria. Então, existe uma tecnologia já disponível chamada de Coloril, tá, que, na verdade, ela é um tingimento sem água. É muito aplicado para linha de costura. Pode ser aplicado para fiação também, né, para fios, né, que vai ser utilizado em tecidos. Mas qual o grande problema das confecções hoje em dia? É o estoque, a geração de resíduo de linhas, né, que são utilizadas. Né, porque se compra muitas linhas de costura, né, mas você não gasta todo aquele tubo de linha. Né, então acaba sobrando. Né, isso é um grande problema. Né, gera muito resíduo. E nem o que fazer com aquilo ali? Né, então essa tecnologia permite uma economia muito grande. Né, você, na verdade... Textile production usually requires a large number of threads in different colors. This is about to change. Forever. With the revolutionary Coloril technology, you can get all colors using only one single thread. Coloril instantly dyes a thread into the exact color you Não precisa de, o milho está cortado, não precisa de água, não precisa de tingir o fio. Na verdade, você está imprimindo ali uma cor no fio. Tá? Então, não tem geração nenhuma de estoque. É uma tecnologia bem interessante. Aqui a transferência a frio é um dos grandes vilões da estamparia, por sublimação, é a alta temperatura. Né? Embora seja um processo assim, que é sustentável, obviamente, você imprime no papel, né, e do papel você tem que transferir para o tecido, mas você utiliza temperaturas muito elevadas. Né? E essa tecnologia promete, né, fazer com que a transferência, né, do papel para o tecido seja feita frio. Né? Provavelmente ele não fala, é uma tecnologia nova, não fala, né, não tem muito ainda, né, material de pesquisa, mas provavelmente em altas pressões, né? Utilizam alta pressão para fazer esse processo. Né? E com isso, com certeza, você reduz o consumo de corante, obviamente. Precisa de menos corante também, a tecnologia precisa de menos corante e eletricidade.
Ela opera a temperatura ambiente em fixação acima de 95%. E também promete que pode se aplicar em algodão, linho, viscose, seda, lã e poliamida, né? Não fala qual tipo de corante, porque, gente, sublimação é utilizada em poliéster. Então, quando a gente fala em sublimação, a gente fala em corante disperso e poliéster. Essa tecnologia promete, né, transformar o algodão, o linho, viscose e seda em superfícies sublimáveis, né? A sublimação é a passagem do estado sólido, do gasoso direto para o sólido, na verdade, né? Desculpa, do sólido para o gasoso. Tá? E isso ocasiona uma muito melhor solidez, né? Então, quando você tem uma estampa por sublimação, provavelmente ela é muito mais resistente ao cloro ou outro tipo de oxidante, justamente porque ele passa direto, né? Quando volta para o tecido, passa direto do estágio gasoso para o estado sólido, né? Então, não tem aquela etapa da estamparia manual que a gente faz, né? Com aquela parte de estampar. Por isso que a solidez é tão boa, tá? Da estampa. Então, esse processo ele promete ser a frio, né? Muito legal, né? Enfim, né? Não tem muita coisa aí para pesquisa, mas se realmente for verdade, vai ser uma revolução, né? na estamparia, né? Vai gerar menos resíduo, obviamente, né? Enfim, principalmente consumo de eletricidade, né? E de água também, né? Devido à sua solidez ser melhor, você não precisa lavar. O tingimento sem água é assim, os efluentes têxteis, Michele já trabalhou muito com isso também, né? O grande vilão da indústria têxtil, né? Então, com certeza. e ultimamente se tem muitas restrições, né? Tem muitas legislações, muitos corantes proibidos aí, né? De serem utilizados, né? Corante sintético é um produto químico, né? Metais pesados, exatamente. Né? E existe muitas pesquisas no sentido de diminuir, né, esse impacto ambiental dos efluentes têxteis. Uma delas é tingimento sem água. Tá? Na verdade, utiliza pouquíssima água, tá? E muito pouco produto químico. Né? Como o nome diz, a alta pressão, é CO2 supercrítico. Então, utiliza CO2 a altíssimas pressões. Né? É um processo caro ainda? Acredito que seja, né? Mas, como tudo que nasce, né, que é novo, né, nasce com custo elevado, a tendência é que esse custo vai, né, sendo minimizado, né? Então, aí é um processo que tem utiliza pouquíssimo produto químico e pouquíssima água, tá? Obviamente que o equipamento tem um custo, né, muito maior do que um equipamento normal, um jet, um autoclave para tingimento. Mas é bem legal, né? Não é necessariamente nova essa tecnologia, mas com o passar do tempo está tendo ali realmente mais desenvolvimento em relação ao CO2 supercrítico, tá? Bom, tingimento com corante natural, a Michelle já falou um pouquinho disso, é um tema de grande discussão, né? Atualmente. Bom, existem várias tentativas de se fazer tingimento com corante natural, derivado dos vegetais, né? Só que o rendimento é muito baixo, né? Então, por exemplo, para você ter um rendimento de 1 quilo de corante, você precisa de uma área muito grande de plantio, né, para aquelas plantas, né? Então, esse é o grande, né, a grande desvantagem do corante natural de origem vegetal, né? Então, você tem a produção muito grande, não tem como você comercializar, né? As empresas lá compram quilo de corante, não compram 1 quilo, né? Tudo bem, se você for fazer algo artesanal, não industrial, né, você consegue fazer com corante de origem vegetal, né? Mas realmente para as empresas têxteis, né, que trabalham com grandes volumes, é inviável, né? Então a solução mais promissora são as bioalgas, né, que produzem corante, né? Então os corantes obtidos, né, das algas é a solução mais promissora. E existe uma empresa, botei até o link aí embaixo, quem quiser consultar, né? O nome da tecnologia é Colorfix, né? Que não é necessariamente novo, né, com os corantes obtidos da bioalgas, mas essa empresa ela conseguiu abrir o leque de tonalidades, né, de opções, né? Porque não adianta também você ter uma produção de poucas cores, né? Poucas matizes, né? A gente está falando de moda também, né? Você não vai pegar né, você não usar a roupa com a mesma cor, né? Com poucas cores. Então você tem que ter várias opções. E essa empresa ela conseguiu, através de algumas tecnologias, ter um maior catálogo de cores, tá? Chamada Colorfix, essa tecnologia. Tá? Então tem essa discussão aí de corantes obtidos dos vegetais. Então, assim, na minha opinião,
Tem probabilidade de crescer, até tem, né? Mas por enquanto não, né? Acho que é mais promissor os corantes obtidos de água, das algas mesmo. Tá? Tingimento de índigo com espuma. Índigo é o corante do jeans, né? Então, só que ele é grande poluidor, né, de corpo hídrico. Isso porque você precisa de uma carga muito grande de corante, né? Então, são várias caixas onde o fio, né, o fio têxtil tem que passar e oxidar. Ele passa e é oxidado, né? Então, essa nova tecnologia, ela atinge com espuma. Então, você reduz a água, porque você não precisa de tanques, reduz o espaço significativamente, tá? Você usa o mesmo corante, na verdade, né? O índigo ainda, mas é um sistema fechado, né? Enfim, né? Se vocês forem numa indústria de índigo, de jeans, né? Que produz, na verdade, é o denim, que é o tecido que vai produzir o jeans. São várias caixas de corante onde o fio tem que passar várias vezes sendo oxidado para formar um fio, né? Que pode ser desbotado depois, né? Então, essa tecnologia é um sistema fechado que ela consegue, além de regenerar a água, né? E ela utiliza menos produtos químicos e tinge com espuma. Bem interessante essa tecnologia, chamada Índigo Zero. Bom, resíduos alimentares, continua o mesmo problema ainda da pouca possibilidade de cores, né? Mas essa empresa, que é uma empresa japonesa, né, desenvolveu essa tecnologia chamada Food Textiles, que são corantes têm origem alimentar, na verdade, né? E conseguiu pouca gama de cores, mas é algo, né, digamos assim, em volume que, na minha opinião, seja mais promissor do que os corantes vegetais. Né? Porque a gente tem descarte de alimentos aí a dar com pau, né, Michel? Então, se você for comparar as duas coisas, né, você tem muitos alimentos descartados aí, né? Então, um pouquinho mais de desenvolvimento dessa tecnologia pode ser que, em questão de volume, né, você consiga um rendimento melhor do que os corantes de origem vegetal. Tá? É a agregação de valor, né? Que a gente Também já falou. Exatamente. Dos princípios também da economia circular que segue. A valorização do nosso capital natural, que são esses materiais orgânicos, agregando valor a eles, né? Reinserindo eles sempre na cadeia e quando não tem mais como, viabilizando eles para tornar adubo e alimento de animais, para sempre estar usando o máximo que pode, porque por mais que você pense assim, mas é orgânico, vai se decompor, vai virar adubo numa plantação, mas o quanto o ambiente gasta dos próprios recursos dele, quanto água, sais minerais, né, para produzir um novo alimento. Então, quanto mais a gente utilizar desse capital, né, desse valor, é excelente mesmo. Assim. Aí você está aí deixando de usar o corante sintético, é o grande vilão aí dos copos hídricos. Ainda tem a problemática do corante sintético envolvido. E para fechar, pessoal, né, já estamos mais que estourados, as lavanderias industriais também o setor de acabamento têxtil, né, o setor que beneficia o jeans, né. Como eu falei, o índigo é um corante, né, que polui muito os corpos hídricos, né. Então sempre existe essa preocupação. Na verdade, hoje em dia, todas as tinturarias e lavanderias têm legislações muito mais rígidas em relação aos efluentes, né. Eu, quando trabalhei muito tempo atrás, né, não tinha já tinha algumas legislações, mas você via muito ainda, né, estação de tratamento ineficiente. Hoje em dia, né, a eficiência da estação de tratamento é tamanha que muitas vezes a água sai até melhor do que quando entrou, né? Mas você tem um lodo, tudo bem, você tem um lodo ali que é gerado, mas, cara, sim, que tem que se você olhar para os anos 90, né, Michele, eu que já tinha, né, um contato com essa área química, na verdade, no começo dos anos 2000, né, então evoluiu muito, teve uma evolução muito grande em relação às estações de tratamento, né, e hoje em dia não pode, toda empresa têxtil tem que ter, né, tem que ter, senão realmente multa pesada, né. Mas continua ainda sendo, né, até nessa questão das lavanderias industriais, né? Então, como tem o primeiro beneficiamento do DIS, né, tem muito corante, né, dali que, né, enfim, que vai ter que tratar, né? Então, essa chamada de laundering 5.0, né, lavanderia em inglês, né, na verdade é um sistema, né, onde se utiliza, né, um sistema sustentável, onde não se utiliza água no processo, tá? Não tem geração de resíduo industrial, né? Porque no desenvolvimento de você tem lixados, tem
que gera um desgaste, né, no tecido, né, proposital, obviamente, né, indústria da moda não tem esse tipo de coisa. Os beneficiamentos são feitos, né, com ozônio, né, o desgaste, na verdade, dá um aspecto do jeans usado, né, a gente chama de... Na lavanderia comum é feito com permanganato de potássio, para você ver, ou cloro, né, altamente poluente, né, enfim. Nesse caso, não, é feito com ozônio, tá? E se utiliza pouquíssima água, né, no processo. Enfim, é um processo sustentável do início ao fim, tá? E tomara que isso aqui pegue no Brasil. Ainda é muito caro o ozônio, mas é bem promissor. E se o processo utiliza laser também. O laser, ele faz o mesmo trabalho que o permanganato faria, né, para desgastar o tecido, né, para dar aquele aspecto de usado, tá? O ozônio também. O ozônio, na verdade, ele, né, também faz, né, mas ele não faz localizado, ele faz no jeans todo, né, principalmente ali na dobra do tecido, né, aquele aspecto de usado, tá? Aí você tem também, né, ausência de, como eu falei, né, de lixados, raspagens, pedras e substâncias oxidantes, né? Então é uma tecnologia bem interessante. Bom, agora a gente vai para as perguntas, né, Michel? Se bem que já está tarde para caramba, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que não dá para ver. Deixa eu ver se o pessoal fez alguma pergunta. Tá? A gente responde primeiro as perguntas do pessoal e depois a gente... no chat. No chat. Não tem por enquanto, não. A gente vai, então, ver... Tem algum comentário no chat aqui. Tem comentário? Vê aí, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se alguém botou. André, né? O André que está falando aqui, que ainda existem poucas empresas que estão realizando esse movimento na área têxtil. Sim. Também. Sim. Pode falar, Rafa. Sim, tem. Como é a cultura, como você falou, né? Vai levar tempo para ser feito. Essa questão é cultural mesmo. Cultural e a legislação também, né? A legislação vai mudando e as empresas vão se adaptando, né? Eu acho que o que muda mais essa cultura realmente é o incentivo da legislação, né? Infelizmente, muitas vezes a cultura é mudada por esse incentivo de uma legislação que é mais restritiva, punitiva, e aí acaba que as empresas se adequam e depois que elas vão ver o benefício que a sustentabilidade pode trazer. Outras empresas já com um pensamento mais holístico, né, da questão, já vem como uma estratégia de gestão você implantar essas medidas dentro da sua empresa, porque você tem benefícios econômicos a longo prazo, e além disso você consegue fazer, como o Rafa falou, usar alguns selos, algumas etiquetas, né, que favoreçam o público que já demanda desse tipo de produto. Então, hoje em dia, a gente tem aí, mas realmente é uma mudança de cultura, por isso que eu digo que a sustentabilidade tem mais um pezinho aí, que é a cultural, e que a gente deve trabalhar, isso sim. Bom, vamos para as perguntas rapidinho, para a gente terminar, né? Vamos, né, manter em 15 minutos aí para a gente terminar. Né? Vamos responder aí de forma rápida aí. Então, a primeira é sua, Michele. Qual a relação entre economia circular e sustentabilidade? Então, vamos lá, gente. Falando rapidamente, a economia circular é um modelo de economia. O modelo de economia que é uma proposta aí, local, uma proposta regional, mundial, de um país, né? Ele é um modelo de economia propriamente dito. O modelo que se baseia hoje em dia, o nosso sistema, é a economia linear, onde você extrai recurso, produz, consome e joga fora, né? Então, a proposta do novo modelo é que se reinsira esses resíduos dentro da cadeia, né? A gente tem duas características grandes dentro desse modelo de economia, que seria a circularidade, que é a reinserção dos resíduos na cadeia produtiva, de maneira a diminuir a pressão na captação de matéria-prima, e a longevidade, né, que é aumentar
o tempo de uso do produto. Então, você mudar as características do produto lá no design, né? De maneira que esse produto dure mais tempo e assim você precise menos de produzir, né? Ou produzir produtos novos. Até mesmo da maneira de você pegar um produto que já está na fase de uso e recuperar ele na fase produtiva para ele continuar aumentando o tempo de vida dele, né? Então, é nisso que é baseada a economia circular. E a economia circular é um modelo de economia que foca o quê? Em chegar à sustentabilidade, em que a sustentabilidade seja atingida de maneira que a população consiga ter uma vida sustentável. Então, a economia circular seria um modelo de economia e a sustentabilidade seria mais um conceito que se queira ser atingido. Então, a economia circular, ela sempre vai ter um foco na sustentabilidade. Ela sempre vai buscar a sustentabilidade de um sistema produtivo, de um sistema de consumo. Então, a sustentabilidade ela é mais focada na produção, ela é focada no sistema de consumo. A economia circular, não. A economia circular ela tem uma visão mais holística, em que ela vai trazer alguns princípios que vão ser implantados no sistema produtivo, no sistema de consumo, a fim de fazer com que o sistema econômico seja circular e não linear. Tá? Então, um é um modelo econômico e o outro é um conceito utilizado, sendo que esse modelo econômico ele visa chegar nesse modo de vida, né? Que é a sustentabilidade. Bom, você já respondeu a segunda também, né? Então, a gente já falou um pouquinho, né, que como a economia circular pode ser aplicada na área têxtil, justamente através da reciclagem têxtil, né? Seria, né, um modelo, né? De economia circular, né? Sim, a reciclagem têxtil, ela foca na sustentabilidade, é claro, e é uma das estruturas de um modelo econômico circular, né? Que você vai usar a reciclagem, a reutilização, a redução de alguns produtos que você citou, de alguns recursos, a reinserção na cadeia produtiva de resíduos e também outra questão que também visa a sustentabilidade e a economia circular é a utilização de recursos em cascata, principalmente alguns recursos como a água, né, que você usa a água lá no sistema produtivo para uma demanda mais nobre, e depois vem utilizando em outras demandas dentro do seu sistema produtivo, de maneira a sempre aumentar o tempo de uso desse recurso para poder minimizar, assim, a demanda por ele. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui, Rafael. Tem da Letícia. Em relação à formação de segurança técnica, ainda existe uma grande quantidade de metais pesados. Existe alguma legislação vigente? Olha, existe sim. Eu não sei informar ao certo, né, qual o número dessa legislação, mas existe, já chegou é uma legislação internacional, né? Uma empresa brasileira já chegou a uma lista, né, de produtos proibidos, tá? E provavelmente, né, é ausência de metais pesados, né? Mas alguns grupamentos químicos corantes a gente tem ali, né? Os grupos químicos que dão origem à cor, né? Chamada cromóforos, e tem os auxocromos, mas na maioria deles são anéis aromáticos, não, são produtos que têm anéis aromáticos, né? E tem muitos deles já estão proibidos, né? Acho que, por exemplo, o grupo sulfuroso, eu não sei te informar de cabeça qual seria, né? Eu tenho que pegar para ler essa lei ainda, né? Mas tem empresas, né, que já estão adotando essa lista, né? Tem uma lista com esses tipos de corantes e, por exemplo, algumas lojas de departamento só compram se a empresa obedecer essa legislação. Não sei de cabeça o número da legislação, o nome, né? Mas é em relação a esses grupos químicos presentes na molécula do corante. Bom, mais alguma pergunta aqui? Acho que não. Tem mais um aqui. Tem muitos produtos cancerígenos justamente por causa disso, né? Foram banidos realmente, né? Então, empresas como, por exemplo, C&A, algumas lojas de departamento só compram. É um selo também, que nem a BVTEC. Se a empresa provar, né, que tem esse selo, que esses
que foi utilizado no beneficiamento têxtil, corante, isento desses, né, produtos. Né? Vamos lá para a gente... número 3, né? Qual a opinião sobre resíduos efluentes têxteis em relação à pegada de carbono e ciclo de vida do produto? É bem interessante essa pergunta, né? Qual a relação entre a pegada de carbono, o ciclo de vida do produto, ou os resíduos são gerados efluentes têxteis? Essa é para a Michele. A gente pode ver aí com relação ao resíduo e o ciclo de vida, o que a gente falou da economia circular. Como eu falei, a sustentabilidade é uma cultura, né, de buscar sempre ser eficiente economicamente, não causar grandes impactos ao meio ambiente, minimizar esses impactos e ser socialmente justo. E a economia circular, que é o foco aí, que é o maior, que eu acho que é do ciclo de vida, ela busca um modelo econômico que faça que esse ciclo de vida ele seja mais eficiente. Então, aí, quando você trabalha com os resíduos que você consegue recuperar ou até mesmo tratar esses resíduos, reinserir na cadeia, você está trabalhando com a questão do ciclo de vida do produto. Quando você, de repente, aumenta a fase de uso de uma determinada roupa, gerando menos resíduo, você também trabalha aí com o ciclo de vida. E a pegada de carbono é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente pode ter queima de roupa, que vai produzir CO2, a gente tem alguns sistemas produtivos que produzem muito CO2, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que as caldeiras principalmente. O algodão, por exemplo, ele é uma planta, ele recupera CO2. Sim. Então, tem toda essa influência, né, da produção do CO2 também, que pode ser liberado através de alguns sistemas de decomposição também de efluentes e outras coisas mais, mas que também podem ser recuperados em sistemas agrícolas. Então, depende muito da fibra produzida, do tecido têxtil. Então, tem sim a ver, sempre vai ter a ver. Mas a questão do carbono é essa, né? Depende muito. E o ciclo de vida também, do design da roupa que você vai fazer, do planejamento de recuperação de resíduos têxteis. Então, tem muito a ver com isso também. Tem alguém aqui perguntando? Acho que Rafaela. Na prática das indústrias atualmente, já se tem aplicação da sustentabilidade? Sim. Mesmo sendo obrigados por lei, eu não digo que eles sejam literalmente obrigados por lei a ser sustentáveis, mas eles já começam a ter alguns comprometimentos, como a legislação com relação a resíduos, a destinação de resíduos, a destinação de efluentes. Tem as ISOs, né, Michele? Tem as ISOs, né? As ISOs, né? Porque a ISO, na verdade, ela é um modelo de gestão, né? Ela vai trazer aí modelos de gestão. E você recebe um selo se você aplicar aquela ISO, né? Através da auditoria, verificarem que você está aplicando, você recebe um selo. E esse selo é uma estratégia de gestão, que você, a partir tendo esse selo, como você falou aí, da C&A e outras empresas, que só consomem hoje em dia, só terceirizam produtos que têm esse selo. Então, a ISO é a mesma coisa, né? Com a ISO é a mesma coisa, né? O quê? Com a ISO é a mesma coisa. Por exemplo, tem empresas que só com a ISO, com todos os selos hoje que a gente considera sustentáveis, né? Você tem essa vantagem, essa estratégia, essa gestão estratégica. Porém, não são todas as empresas que ainda implantam, até mesmo quando a gente fala de empresa pequena que ainda tem uma certa dificuldade. Mas hoje em dia se tornou uma estratégia, além do cumprimento de lei, que de certa forma não traz sustentabilidade econômica para a empresa. Se você não cumprir a lei, você vai fechar. E tem a questão também relacionada à gestão estratégica, de você ter ganhos a partir da utilização da sustentabilidade na sua empresa. Hoje em dia não tem mais como fugir. Além das leis que meio que te obrigam a seguir algumas regras,
a questão de você atender um público, um consumidor atual que exige essas regras. Então, eu acho que essa mudança de cultura está acontecendo devido a isso. A oportunidade de crescimento também, né? Vamos que você tem uma empresa em crescimento, você tem um cliente lá fora, né? O cara quer te exportar, né? Você tem que, o cara lá de fora quer comprar de você, mas ele fala, ó, tô com um pedido aqui, sei lá, de 2.000 toneladas, mas só compro de você se você me apresentar a ISO 14.000, sei lá, né? A ISO ambiental que é, né? Então tem muito disso, né? Então as empresas estão se adaptando, né? A ISO ela serviu para facilitar esse comércio internacional, né? É a garantia de uma certa qualidade, um padrão no seu produto. Sim. Então, uma empresa, muitas empresas internacionais, elas exigem hoje a ISO porque isso garante para elas que o seu produto segue um determinado padrão. E aí, quando a gente fala das ISOs da série 14.000, a gente está falando dos padrões ambientais que são exigidos. Então, assim, legal. Isso traz, sim, um benefício para a empresa. Então, a gente tem lá a evolução do sistema de gestão, que vai lá do controle de impacto ambiental para a prevenção do impacto ambiental e chega a ser estratégico. Quando você chega num sistema de gestão estratégico, para você ter benefícios a partir da implantação dessas questões ambientais na sua empresa, você já chega numa evolução, num patamar alto no seu sistema de gestão, quando a gente fala de sistema de gestão ambiental. Então, dá a importância de você pensar nessa evolução na empresa. A próxima pergunta 4, né? Entre as fibras têxteis sustentáveis que foram apresentadas, qual delas apresenta o menor impacto ambiental? Aí a pergunta é bem complexa, né? A Michelle acabou de falar das pegadas de carbono, falou desse cálculo, é um cálculo bem complexo de fazer, né? Então a gente teria que fazer todo esse cálculo, pegada hídrica, pegada de carbono, né? Para saber qual que é mais sustentável, né? Não seria? Todas que eu apresentei têm um aspecto de sustentabilidade, obviamente, né? Muito maior do que as, né, consideradas convencionais. Mas aí, né, esse cálculo é um pouco complexo, não dá para te responder. É desafio porque não envolve só a questão ambiental, né? Vai envolver a questão também, econômica e a financeira, né? responsabilidade social, exatamente. E social, então aí é muito então é difícil, mas tem algumas tecnologias bem promissoras, né? Existem alguns indicadores hoje de sustentabilidade que auxiliam nessa avaliação, mas aí a gente teria que ter um conhecimento que o Rafael muitas vezes repetiu aí durante a apresentação, que tem algumas características, algumas questões que são sigilosas, a empresa não libera, então seria importante que a gente tivesse essas características realmente para poder estar falando com mais afinco, porque aí você passa por indicadores que vão dar lá fatores de avaliação, valores, graus de avaliação para dizer quem é mais sustentável ou não. Então, isso aí cabe... Aí aqui a Rafaela perguntou, nesse caso, entra o tripé? Sim, Rafaela, quando a gente vai falar de uma empresa sustentável, tem que entrar o tripé da sustentabilidade. Tem que entrar, o que eu vejo muito hoje é alguns selos, alguns certificados envolvendo, assim, sustentabilidade ambiental. Então, ele foca em um dos tripés. Mas quando você fala que uma empresa sustentável, ele tem que focar no tripé. Tá? Ele tem que ser eficiente economicamente, ele tem que ser justo socialmente, ele tem que ter uma certa proteção ao meio ambiente. A questão da cultura, como eu falei, ela, na verdade, ela vai estar assim, como se a gente tivesse o tripé central que estruturasse a sustentabilidade e a cultura estivesse envolvendo. Porque para que essa sustentabilidade aconteça na empresa, você tem que ter uma mudança cultural na sua empresa, desde lá da alta gerência, né, até os funcionários. Então, é importante, sim, para você dizer que uma empresa é sustentável, ela tem que ter o tripé relacionado. Beleza. Próximo, Rafa. Então, aqui, como a 5, no caso, qual o aspecto sustentável do algodão em relação a outras fibras, uma vez que a sua pegada hídrica é bem elevada, né? Eu falei durante a apresentação que realmente, né, se consome muita água, mas o algodão é uma fibra biodegradável, né? E eu acho que também você consegue reaproveitar. Se você tem um tecido 100% algodão, né, obviamente, já falei muito nisso, você não consegue, né, voltar toda aquela massa de fibras para o processo. Você consegue, de repente, uma porcentagem, né, dessas fibras recicladas com o algodão virgem. Então, essa é a pegada sustentável do algodão, o aspecto sustentável, e ele é uma fibra natural, né, biodegradável, né? De repente... Então, acho que o impacto dele no
num aterro sanitário é menor, né? O impacto ambiental é menor do que uma Não, de fibra de poliéster, né? repente, ele vai ser mais sustentável se você pensar aí em mecanismos que minimizem essa questão hídrica. Por exemplo, Exatamente também, o reaproveitamento de águas que de usa, chuva, uma captação ou utilização de uma água do sistema de tratamento exatamente. de esgoto da própria empresa, onde você tem aí nitrogênio e fósforo envolvido, que são excelentes para o crescimento da planta, quando a gente fala de esgoto, que envolve matéria orgânica, fezes, né? A gente tem alguns micronutrientes que servem para o crescimento da própria planta. E hoje em dia já são usados em algumas empresas que dependem, né, como matéria-prima de origem vegetal, que eles usam o próprio esgoto pós-tratamento, é claro que vai passar por um certo tipo de tratamento, ou efluente, dependendo da empresa, para estar irrigando o sistema de plantio e assim fornecer micronutrientes e água ao mesmo tempo. Então você demanda, você diminui a demanda hídrica e diminui a demanda sobre fertilizantes artificiais. Então aí você já tem uma maior sustentabilidade. Por isso que, tanto para você implantar a economia circular na sua empresa, né, que é um modelo econômico, tanto para você implantar sustentabilidade, tem que ter uma grande análise, pesquisas, isso tem que ser feito de uma maneira complexa mesmo, que vai sendo mudado aos poucos e aí você atinge cada vez mais essa sustentabilidade dentro da sua empresa. Porque você vai vendo aí, ó, a questão que eu falei, diminuir a demanda hídrica e de fertilizantes artificiais, você está sendo mais eficiente economicamente, você está diminuindo aí o custo dentro da sua empresa e, de repente, diminuindo a poluição de um esgoto que seria lançado num local indevido. Então, socialmente está sendo benéfico. Então, é nesse tipo de pensamento que é bem complexo, mas é interessante quando você faz essa análise mais completa. Número 6, né, embora se tenha muitas pesquisas, né, alternativas aos corantes sintéticos, o mercado ainda não oferece nenhuma delas. Essa eu respondi durante a apresentação. O caso dos corantes de origem vegetal, realmente, né, não se tem um rendimento, né, você consegue muito pouco, né, a extração dele, você tem que ter uma área de plantio muito grande, você tem que ter um volume, né, muito grande de vegetais para extrair uma quantidade muito pequena de corante. Tá? Então, o mercado ainda não oferece realmente, né? Oferece pouca quantidade, né? Estou falando aí grandes volumes realmente, né? Se você for querer comprar, um exemplo, né? 100 quilos de um corante vegetal, né? Muito dificilmente você vai conseguir que uma empresa só te forneça, né? Com esse problema do rendimento. Tá? Aí o mais promissor realmente é esse né? Corante que é o objetivo das algas, né? Então, o mais promissor. A próxima pergunta, né? Existe? Em pesquisa, né? Está em pesquisa, mas já tem patente, já está, Mas, assim, em relação realmente a visão de futuro, né? Fazendo uma análise de futuro, acredito que esse seja o mais promissor. A próxima questão é, existe uma forma de reciclar o algodão das fibras minhas sem uso da química? Eu não conheço nenhuma. Infelizmente não tem. Para você solubilizar, por exemplo, você solubilizar... Para separar só solubilizar. Para separar só algodão, você vai utilizar, acho que fenol, e mesmo assim ele vai... Ou esse fenol, se eu não me engano, tem que olhar a tabela. Existe uma tabela lá de solubilidade, tá? E esse fenol que vai solubilizar o poliéster e deixar o algodão, ele vai prejudicar as propriedades do algodão, né? Então é muito difícil, tá? Não tem nenhuma forma de reciclar assim, sem uso da química, muito difícil. Tá? Então não tem jeito, tem que usar a química, né? Seria bom se você conseguisse por densidade, né? Tem algumas empresas que reciclam, né? Mas é fibra química, né? O tipo de plástico, por densidade, né? Vamos supor, lá no aterro sanitário tem vários plásticos, né? Tem polietileno, polipropileno, poliamida, aí você consegue por densidade, né? Mas porque você tem peças plásticas de grande dimensão. Né? Agora a gente está falando de fibra têxtil, que é mistura íntima, né? Uma fibra está na outra ali, não tem como você separar por densidade, né? Então é muito difícil você não usar química para separar, né? Muito complicado mesmo, tem que usar química. Né? Aí está aí, um bom tema de pesquisa, né? Métodos alternativos para separação de fibras mistas.
É bem legal isso aí. Bom, então, número 8, a última, né, para a gente encerrar, por que o setor de lavanderias industriais inova pouco? Eu já trabalhei algum tempo em lavanderia e realmente inova pouco. Na verdade, a lavanderia são empresas muito pequenas, né, em sua maior parte. Estou falando a nível Brasil, a nível nacional. Então, é um setor muito pulverizado, né? Então, você tem... o investimento é relativamente baixo, né? Assim como uma confecção, né, onde você compra lá 5 máquinas de costura, você compra aí 5 máquinas de lavar, algumas secadoras, e você consegue montar uma lavanderia. Então, é um setor muito pulverizado, né? E quando você tem muitas empresas pequenas no ramo, você acaba inovando pouco, né? A verdade é essa, né? Então, você ainda vai ver lavanderia clandestina aí pelo Brasil, jogando, né, o efluente diretamente no rio. Você vai ver muito disso ainda, né? Justamente que ele é muito pulverizado, muitas empresas pequenas e, em alguns locais, ainda tem pouca fiscalização. Então, esse é um dos motivos das lavanderias industriais inovarem pouco em relação aos outros setores da indústria têxtil, né? Então, para você montar uma tecelagem, né, você precisa de muito mais recursos, né? Então, uma tecelagem, obviamente, não trabalha... Se montar uma tecelagem com tinturaria, um exemplo, você precisa de muito mais recurso. Então, se você tem, né, um investimento maior, obviamente, né, a probabilidade de investimento é maior, né, em soluções mais sustentáveis, né? Então, esse é um dos motivos. Sim. Bom, então a gente chegou ao final. Queria fechar com alguma coisa aí, Michele? Bom, Tem mais perguntas? agradecer àqueles que participaram, conseguiram participar aí, agradecer ao Rafael pelo convite, de estar aí auxiliando na questão de sustentabilidade, falar que mesmo com... Obrigada aí, Letícia, dizendo que... falando da apresentação, obrigada, Letícia, obrigada, Bruna e a Rafaela, todo mundo que participou aí. É interessante a gente abrir esses canais de discussão, até porque não adianta, né, desde que a gente falou desde o início, não adianta fugir mais desses conceitos, tanto de sustentabilidade quanto economia circular. A gente não tem mais como fugir, já é uma demanda, como bem colocado pela Rafaela, não só pela questão legal, mas pela questão de sobrevivência mesmo. Então, eu quero agradecer a todos e que a gente continue discutindo esse assunto, tá? Para a gente desenvolver material para pesquisa, ideias, né, Rafa? Que isso é importante. Sim, sim. Que a partir dessas discussões a gente gera bastante. Obrigada aí ao pessoal, todo mundo que participou, e obrigada, Rafael, pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação. Queria te agradecer também, agradecer a todo mundo que participou. Acho que é um tema bem atual, né, e bem propício para o momento que nós estamos vivendo. Né, vamos marcar, de repente, né, outros temas. Acho que essa questão da toxicidade dos corantes, né, e corante proibido seria, de repente, mais um tema de webinar que a gente poderia fazer. Enfim, queria agradecer a participação de todos aí. Tentei trazer algumas tecnologias, e existem muito mais coisas, tá, pessoal, que estão sendo feitas, né? Tentei trazer algumas. Obviamente que, né, se a gente for olhar, né, tem muita coisa que está assim, um pouco longe de ser aplicado comercialmente ainda, mas é um passo, né, um passo de cada vez, né? Eu vejo muita coisa boa aí no futuro em relação à diminuição dos impactos ambientais, né, de forma que a indústria têxtil não seja mais a vilã, né, não seja vista mais como a vilã aí, né, do meio ambiente, tá? Então é isso, queria agradecer. Pessoal, nós estamos com as matrículas abertas, né, para o curso de pós-graduação, então vocês aí podem acessar a página senaiCticket.com, né? A gente tem uma pós-graduação em segurança de processos, nós temos uma pós-graduação em materiais para testes técnicos, né? Está aberta já a inscrição, e quem tiver interessado, visita o site, né? Esse assunto vai ser, né, muito discutido nessa pós, né, sobre testes técnicos. Temos também segurança de processos, que é mais o processo aí, o pessoal aí, quem estiver aí assistindo, o pessoal aí que trabalha com essa parte aí, seja processos químicos ou tipo de processo industrial, é mais o processo de segurança, tá?
E tem quem for aí da área do design, tem também a pós em design de produto de moda, também é abordado o tema sustentabilidade. Na verdade, o tema sustentabilidade é abordado em tudo, né, Michele? Ele é bem Todos amplo. os temas Cada do curso, área né? com as suas medidas que podem Ele é ser abordado em tomadas todos os para cursos que a mudar. gente Isso trabalha aí. no CETIC. Tudo que a E gente a trabalha no economia CETIC, a gente circular aborda. também, né? Que as duas andam lado a lado, um modelo econômico, o outro é um modo de vida, mas é o que eu falei, eles andam lado a lado e cada um na sua área aplica medidas para chegar à sustentabilidade e mudar a nossa cultura de modelo econômico. Em todos os nossos cursos lá do CETIC a gente aborda esse tema, com certeza. Sim, tá, sim. pessoal? Então, um abraço a todos aí, boa noite. Tá? E nos encontramos em breve. A gente vai divulgar aí mais, né? Em breve aí uns outros temas aí bem interessantes de webinar. Tá? Fazendo sempre essa ponte aí da engenharia, né? Com a sustentabilidade, né? Da engenharia química, da engenharia têxtil, com o tema sustentabilidade, ou outros temas aí relevantes, né? Mas aí não tem como deixar de falar, né, da sustentabilidade. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigada.